E aí pessoas, beleza? Tudo bom com vocês? Galera, hoje eu irei conversar com vocês sobre o período interbíblico ou intertestamentário, que foi um período de 400 anos de silêncio, e durante todo esse período Yahvé ele não levantou nenhum profeta ou ele não se manifestou dentro do povo de Israel. Esse período, pessoas, ele vai iniciar no Velho Testamento, vai terminar no Novo. Então, sempre que você pegar a sua Bíblia, lembra que entre o Velho Testamento, com o livro de Malaquias, e o Novo Testamento, com o livro de Mateus, e o nascimento de Jesus Cristo, se passaram 400 anos e a Bíblia não traz nenhum fato sobre esse momento. Só que, mesmo a Bíblia não se manifestando sobre esse período de 400 anos de silêncio, alguns fatos históricos aconteceram e é justamente sobre esses fatos que eu irei falar nesse vídeo. E só fazendo uma observação, a sociedade do Novo Testamento, que é a sociedade na qual Cristo estava inserido, ela foi formada nesse período de silêncio de 400 anos. Pessoas, mas vamos para a história, vamos entender o que aconteceu nesse período de 400 anos de silêncio e entender também qual era o contexto cultural na qual a nação de Israel ela estava inserida. E aí eu vou fazer uma observação, sempre que eu falar nação de Israel, que vocês entendam que eu estou me referindo aos judeus como um todo. Eu estou dizendo isso porque nesse momento a nação de Israel, ou os judeus, eles já haviam sido divididos, e aí a gente tem o reino do norte, a gente tem o reino do sul, a gente vai ter Israel, onde a capital era Jerusalém, e a gente vai ter a Judéia, na qual a capital era Samaria. Ou seja, os hebreus haviam sido divididos. Mas sempre que eu falar aqui a nação de Israel, que você entenda que eu estou me referindo aos judeus como um todo. Nesse momento aqui a gente tem os judeus eles sendo conquistados pela Babilônia, e aí você conhece a história, o povo foi levado como cativo. Dentre esses cativos estava Daniel e mais alguns outros profetas, só que posteriormente o domínio da Babilônia sobre os judeus, a gente vai ter o domínio persa, ou seja, os persas eles dominam a Babilônia, consequentemente irão dominar os judeus, e nesse momento aqui do domínio persa começa o período de silêncio bíblico. O último profeta que foi levantado foi o profeta Malaquias. O interessante, pessoas, que Malaquias ele vai exercer com liberdade todo o seu ministério, ou seja, os judeus eles não foram proibidos de continuar com as suas práticas e de adorar o seu Deus, que no caso era Yahvé. E continuando, pessoas, após o domínio dos persas sobre os judeus, nós iremos ter o domínio de Alexandre o Grande. Ou seja, nesse período de 400 anos de silêncio, a gente vai ter Alexandre o Grande dominando os persas, dominando também, consequentemente, os judeus. E eu não preciso falar muito sobre Alexandre, a maioria de vocês já conhecem, se não leu sobre ele, vocês já estudaram na escola ou assistiu algum filme. E Alexandre ele foi um grande imperador, ele conquistou toda a região da Palestina, vai conquistar ali parte do Egito, a Macedônia, e ele vai tentar impor a cultura grega sobre os seus dominados. Só que o bacana é que Alexandre o Grande, ele não vai fazer isso de uma forma autoritária, ele vai impor entre aspas, a sua cultura, mas não como uma obrigação. Durante esse período aqui, os judeus eles também irão continuar tendo liberdade religiosa e eles vão continuar podendo adorar o seu Deus, que era Yahvé. Só que, pessoas, Alexandre o Grande ele não vai reinar ou não vai dominar sobre muito tempo sobre a região da Palestina ou sobre os judeus. Ele vai morrer. Logo após morrer, o seu império vai ser dividido e nós iremos ter, após a morte de Alexandre o Grande, duas principais dinastias. E aí, nesse momento dessa divisão do Império de Alexandre o Grande,
aí sim a gente vai ter os judeus, ou o povo da Bíblia, vamos colocar dessa forma, sendo perseguido. Pessoas, mas vamos para esses dois monarcas que sucederam Alexandre o Grande, que inclusive esses dois monarcas foram generais dele. E aí nós teremos, como eu disse para vocês, duas dinastias. A primeira foi a dinastia Ptolomaica e a segunda foi a dinastia Seleucida. A dinastia Seleucida, ela vai ter como seu principal monarca Antíoco IV Epifânio. Por que eu estou trazendo essas duas dinastias para vocês? Durante a primeira dinastia, que foi a Ptolomaica, os judeus eles continuam tendo liberdade religiosa, só que com a segunda dinastia, que foi a de Antíoco, a Seleucida, esse monarca ele vai impor a cultura grega de uma forma muito autoritária para os judeus. E aí, dentre as ações que ele tomou, ele vai proibir que os judeus eles permaneçam com os seus costumes ou com os seus rituais, vai proibir o oferecimento de sacrifício. E aí, se você conhece os judeus, vocês sabem que durante o Velho Testamento eles ofereciam sacrifícios a Yahvé. Inclusive, esse monarca ele vai oferecer um porco dentro do templo judeu. E se você conhece também a Bíblia, vocês sabem que para os judeus comer carne de porco é algo extremamente abominável. E aí esse monarca Antíoco, além de oferecer um sacrifício dentro do templo, ele vai oferecer um porco. E isso foi inflamando os judeus. Além disso, ele vai impor a adoração ao deus grego Zeus. Só que, pessoas, isso não vai ficar dessa forma, vai iniciar uma revolta durante esse período, e essa revolta é conhecida como a Revolta dos Macabeus. E aí, pessoas, falando sobre essa revolta, que foi a Revolta dos Macabeus, e só fazendo uma observação, essa história ou essa narrativa da Revolta dos Macabeus, ela está em alguns livros históricos e está dentro de algumas Bíblias. Talvez você me pergunte assim, mas Manuelson, a Bíblia não são todas as mesmas? Não, existem Bíblias com livros a mais e existem Bíblias com livros a menos. Eu não sei se ficou claro, mas alguns livros existem em algumas Bíblias e em outras não. Só a título de exemplo, na Bíblia Católica a gente vai ter o livro dos Macabeus. Esses livros são apócrifos, mas eles foram incorporados ou aceitos pela Igreja Católica. Mas entre os protestantes, esses livros apócrifos, inclusive os livros dos Macabeus, eles não são aceitos. Mas é fato que essa revolta aconteceu e ela tem uma importância muito grande dentro do contexto judaico e dentro da formação da sociedade do primeiro século, que é a sociedade na qual Jesus estava inserido. Mas vamos para essa revolta, que foi a Revolta dos Macabeus. Ela vai ter início com um sacerdote chamado Matias, e Matias tinha 5 filhos. Dentre os filhos dele a gente vai ter Judas Macabeu. E aí ele vai iniciar uma revolta porque ele era contra toda essa opressão que os judeus estavam sofrendo. E quando o imperador ele oferece esse porco dentro do templo, foi a gota d'água. E aí ele vai iniciar várias investidas. No início dessa revolta, Matias ele vai morrer, só que seus filhos irão continuar. E o filho que tem destaque durante essa revolta é justamente Judas. Ele vai vencer o imperador da dinastia Seleucida, que foi Antíoco IV, e ele vai vencer, e após esse vencimento, ele inicia ali um período de liberdade, onde os judeus voltaram a cultuar os seus deuses novamente, eles vão restaurar os rituais. Só que Judas ele vai fazer algumas alianças, e dentre essas alianças ele acaba saindo perdendo, porque nesse momento vem o Império Romano vence Judas Macabeu e inicia mais uma vez um movimento de, entre aspas, repressão do povo judeu. Pessoas, mas vamos deixar
essas revoltas e essas guerras de lado e vamos para a literatura que foi escrita nesse período interbíblico ou nesse período de silêncio no qual Yahvé não se manifestou. A gente não tem dentro da Bíblia oficial ou do cânon bíblico nenhuma literatura sendo produzida nesse período, mas nós temos algumas literaturas extremamente importantes, como eu falei para vocês, os livros apócrifos, se eu não me engano, com exceção do livro de Esté, vão ser produzidos nesse período, e esses livros, por mais que eles não sejam aceitos pelos protestantes como livros oficiais, eles têm uma importância muito grande para consulta. A gente consegue entender ali qual era o contexto cultural, quais eram os povos que existiam, dentre outras informações. Além dos livros apócrifos, nós iremos ter os livros pseudoepígrafos. E aí, para o pessoal que não sabe, o livro pseudoepígrafo são livros que foram escritos por pessoas que se passaram por personagens bíblicos importantes. Seria mais ou menos eu me passando por Moisés escrevendo os Pentateuco. Essa é a ideia dos livros pseudoepígrafos. E além disso, nós iremos ter também nesse momento a Septuaginta, se não me falha a memória, o nome é esse, ou a pronúncia. E essa literatura, ou a Septuaginta, pessoas, ela foi a tradução do Velho Testamento no hebraico para o grego. Ela vai se iniciar com Alexandre o Grande. Lembra que Alexandre o Grande ele vai dominar durante um período, ele conquista os persas e conquistando os persas ele vai exercer domínio sobre os judeus e aí nesse momento ele vai levar alguns judeus lá para Alexandria. E nesse momento a gente tem aí o início, o movimento que começa a dar origem à tradução da Septuaginta. Mas a Septuaginta, pessoas, ela foi, como eu disse para vocês, essa tradução do hebraico para o grego, ela vai ser a Bíblia dos judeus nesse momento. Lembre que a gente tem ali o período da diáspora, que os judeus foram espalhados pelas diversas regiões. Nesse momento, alguns judeus não falavam mais o hebraico, falavam o grego. E aí, para eles terem acesso às Sagradas Escrituras, essa Bíblia deles vai ser justamente essa tradução, como eu disse para vocês, chamada de Septuaginta. E aí ela foi traduzida por 70 judeus durante um período de 72 dias. Durante esse momento aqui, há eruditos que irão entender que foi traduzido somente os Pentateucos, os livros escritos por Moisés, e posteriormente vai ser feita a tradução dos demais livros, até porque mesmo o período é curto. E aí, pessoas, para finalizar essa literatura importante que foi produzida nesse período de silêncio ou no período interbíblico, nós temos também os manuscritos do Mar Morto. Eles foram encontrados, se não me falha a memória, em 1947 em uma caverna próxima ali ao Mar Morto, no sudoeste. Esses manuscritos eles foram produzidos por essênios, que de certa forma era uma comunidade que vivia um pouco isolada ou no deserto. E esse manuscrito, ou esses manuscritos no plural, melhor dizendo, eles servem para atestar a veracidade da Bíblia, porque através desses manuscritos percebeu-se que nenhum livro da Bíblia foi alterado. Além dos manuscritos do Mar Morto, que foram os fragmentos de livros do Velho Testamento, nós iremos ter também alguns livros apócrifos, pseudoepígrafos e livros que continham doutrinas da cultura dos essênios. Mas chega de literatura e vamos para outros fatos importantes que ocorreram nesse período interbíblico. Pessoas, nesse período de silêncio bíblico também irão surgir os fariseus, os saduceus e, como eu disse, os essênios. Então lembra, galera, que sempre que você pegar a sua Bíblia
e você fizer uma transição do livro de Malaquias para o livro de Mateus, entenda que se passaram 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta durante esse momento, mas acontecimentos extremamente importantes aconteceu. E aí, como eu falei para vocês, a partir desse silêncio bíblico ou desse período intertestamentário que a sociedade do Novo Testamento ela vai surgir. Lembra que quando Cristo ele nasce, a gente tem ali Roma dominando sobre os judeus, a gente já tem alguns grupos sociais formados, a gente tem ali os fariseus, nós iremos ter os saduceus, iremos ter também os publicanos, que eram os cobradores de impostos, e esse pessoal vai surgir nesse período. Ou seja, esse período de silêncio formou a sociedade na qual Cristo estava inserido. Mas é isso, tá bom, pessoas? Se você não conhecia ou não sabia o que era o período intertestamentário, agora você já sabe. E só uma observação, entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, algumas Bíblias, elas terão essa folha aqui em branco, algumas irão ter uma folha em branco, outras irão ter duas, como é o caso da minha Bíblia, e algumas Bíblias não terão nenhuma folha em branco. Tem pessoas que dizem que isso ou essa folha em branco é um simbolismo e essa folha representaria justamente esse período de silêncio de 400 anos. Eu descarto essa ideia porque a minha Bíblia tem duas folhas em branco, então seria 800 anos, né? Mas eu acredito que essa folha em branco seria somente para anotações ou para algumas escritas, ou pode ter realmente esse significado desses 400 anos, tá bom? Mas é isso, abraço. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu disse ou sobre algum momento, é só perguntar e aí eu respondo. Abraço e até o próximo vídeo, galera!